Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou professor de Inglês e Administração Informática, Marco César. Vamos começar a nossa videoaula nessa tarde falando a respeito de informática e do importante aplicativo do nosso dia a dia, o Word, que é um dos mais importantes aplicativos da Microsoft Office, no nosso uso diário. Vamos falar a respeito do Word nessa tarde. Vamos lá, venham comigo. Veja, temos aqui na nossa frente o aplicativo Word aberto no meu computador, com um dos textos, tá? Um dos trabalhos, um dos documentos abertos feitos por mim. Tá? Veja aqui, ó, aqui em cima eu tenho a chamada barra de ferramentas. Nessa barra de ferramentas eu tenho as opções de salvamento automático. Do lado tenho o íconezinho aqui, tá, do disquete, que é para salvar. Temos a opção aqui do lado, veja, que é do disquete, o outro é da seta para a esquerda, que é para desfazer alguma ação, alguma coisa que a pessoa tenha feito errado. Essa para a direita, o inverso, essa aqui é para repetir a ação, fazer de novo a ação, repetir a ação que a pessoa tenha feito. Depois tem o ícone aqui da impressora, tá? Que é a opção para a pessoa imprimir. Tá? Então é para você mandar para imprimir o trabalho, o texto, o documento que a pessoa tenha feito. Tá? E depois aqui o ícone da visualização de impressão, para a pessoa visualizar o que a pessoa fez, o que digitou, tá? O trabalho, o texto, o documento, ok? Para a pessoa verificar como ficou, e se tiver algum erro ainda dá tempo da pessoa corrigir, então a pessoa verifica de novo, aí então manda para a impressora, ok? Do lado eu tenho essa setinha para baixo, é para disponibilizar as opções que a pessoa pode ter para acrescentar ou diminuir a quantidade de funções aqui dessa barra de ferramentas, cuja finalidade qual é? Para a pessoa acessar de uma maneira mais rápida e mais fácil, tá, os comandos, tá? Os comandos, as alternativas e opções, tá, de comandos que a pessoa utiliza nesse importante aplicativo no nosso dia a dia. Então uma barra de ferramentas, como o nome já está dizendo, barra de ferramenta de acesso rápido, tá? Para a gente acessar esses importantes comandos, essas importantes funções, tá? No nosso dia a dia, para agilizar nossos trabalhos, ok? Do lado eu tenho aqui, tá, o nome do trabalho que a pessoa fez, o trabalho que eu fiz, por exemplo, tá? Um momentinho, tá? Que eu tenho aqui, ó, análise de filme e tradução, análise de filme e tradução 1. Então aqui nós chamamos de faixa de barra de título, em que temos o nome do trabalho, do texto, do documento que eu fiz, que eu tiver feito, que a pessoa tiver feito, ok? E também informa o lado onde ele foi gravado. Então aqui ele está salvo neste PC. Tá? Do lado eu tenho essa caixa de diálogo, esse retângulo, tá? Seria no caso a barra de pesquisa, a barra para pesquisar os trabalhos, documentos e textos que a pessoa tiver feito, que eu tiver feito. Tá? Aqui eu tenho, tá, em nome de quem está o aplicativo, o programa, tá? Então o aplicativo MS Office, aqui o Word que faz parte, está no meu nome, Marco César, professor Marco César. Do lado eu tenho essa setinha para cima, que serve para que vai te dar as opções, tá, do que a pessoa quer que seja exibido a mais ou a menos, tá, nessas faixas de opções que tem aqui. Tá? Vou dar uma demonstrada, um momentinho. Então ele mostra para a pessoa, tá, as opções que a pessoa quer que seja exibido ou não, como ocultar automaticamente a faixa de opções, mostrar guias e comandos. Ok? Tá? Do lado eu tenho a opção, tá, essa setinha aqui, tá, que é o minimizar, depois o maximizar e o xizinho para fechar tudo, fechar o programa, o aplicativo. Tá? Aqui embaixo eu tenho compartilhar, comentários. Aqui eu tenho a barra de menus, essa barra de menus é importantíssima, tá? Que vem com os principais menus, tá? Das várias opções, dos vários comandos utilizados no nosso dia a dia no programa Word. Tá? Temos o primeiro menu com submenus dentro, né? Cada um deles. O primeiro é o menu do arquivo, o segundo da página inicial, depois do inserir, depois do desenhar, depois do design, depois do layout, depois temos aqui o referências, tá? Referências, depois eu tenho o correspondências, depois revisão, exibir e ajuda, ok? Mostrei antes aqui também o compartilhar e o comentários, tá? Esse que está sendo exibido aqui, tá? Esse menu são com os vários comandos e opções do menu página inicial. Tá? Antes do página inicial eu vou clicar na opção arquivo, tá? Na opção do menu arquivo, que é o primeiro de todos, um momentinho. Quando eu abrir
tá? O menu arquivo, apareceu esse submenu aqui, tá? Nesse submenu eu tenho a opção página inicial, tá? Que era o outro menu na qual eu estava exibindo. Abaixo eu tenho novo. No novo, o que é o novo? Quando a gente clica em novo, ele vai te abrir, ele vai disponibilizar para a pessoa um novo documento em branco, tá? Uma nova página em branco, para a pessoa digitar, fazer o seu novo trabalho, o seu novo documento, o seu novo texto, o que quer que seja. Tá? Depois, o abrir para que serve? Ele vai dar a possibilidade de você abrir os últimos trabalhos, os trabalhos recentes, últimos documentos e textos que a pessoa tenha feito. Tá? Ele te dá as opções de recente, de fixo, de compartilhado comigo, ok? São os últimos documentos, trabalhos, tá? Os últimos documentos, trabalhos e textos que a pessoa tenha feito, tá? Aqui em cima as opções dos trabalhos que a pessoa tenha feito. Salvar. Quando é para salvar pela primeira vez, a gente vai utilizar a opção salvar como. Salvar como é para a gente salvar pela primeira vez, tá? Quando para salvar as outras vezes, basta utilizar a opção salvar. Imprimir, como não está dizendo, a gente vai mandar para a impressora o trabalho, né, que a gente fez, que a gente digitou, tá, o trabalho, o documento, o texto, o que for. Compartilhar o trabalho que a pessoa fez, tá, com outros aplicativos, com outros programas. Exportar, mandar para outros programas, para outros aplicativos, para outras partes. Transformar, a gente vai transformar o que? Aquele trabalho, tá, o texto, o documento, aquilo que a pessoa tiver feito, ok? Fechar, como o nome está dizendo, vai fechar o aplicativo, né? É para fechar totalmente. Se assemelha a essa opção aqui do xizinho aqui de cima, tá? Depois temos as opções aqui abaixo, tá? Do conta, comentários e opções, tá? Vamos voltar aqui em cima, tá? Um momentinho. Ótimo. Eu voltei aqui, ó. Eu tenho dentro de... Nós estamos de novo no menu página inicial, tá? Um momentinho. Estou no menu página inicial. No menu página inicial eu tenho submenus aqui que fazem parte, veja, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos, tá? Editando, voz, tá? E editor, voz e editor, ok? Então, ó, área de transferência, fonte, tá? Área de transferência, fonte, que tem essas várias opções. Depois, parágrafo, tá? Estilos, tá? Editando, tem o voz e tem o editor. Tem o editando e tem o editor por último, tá? No nosso dia a dia, esse área de transferência ele é muitíssimo utilizado. Essa primeira opção aqui, ó, da tesoura, por exemplo, a gente vai recortar alguma coisa, alguma parte do texto que a pessoa queira. O de baixo é para copiar, tá? Esse pincelzinho aqui, tá? Ele tem uma opção específica, tá? Ele chama-se pincel de formatação. Esse pincelzinho que ele mostra é o pincel da formatação, tá? Para a pessoa formatar alguma coisa, tá? Depois, a opção colar, extremamente utilizada. Quando a gente recorta alguma coisa, em seguida a gente tem que colar. Quando a gente copia alguma coisa, que é essa opção aqui de baixo, veja, a gente tem que colar em seguida. Então esse da tesourinha e do colar, e essa é a opção de baixo, tá? Um momentinho. Essa opção aqui de baixo, tá? Do copiar, a gente tem que em seguida também utilizar o colar. Então esse da tesourinha e o colar, e a opção de baixo do copiar, do lado a gente tem que utilizar o colar. Tá? São duas opções extremamente utilizadas. Tá? Ok? Do lado aqui eu tenho a opção fonte. Tá? A gente vai disponibilizar para a pessoa os tipos de fontes que a pessoa quer, que tem N tipos. Tá? Aqui, por exemplo, está disponibilizada a opção Arial. Aqui do lado, o tamanho da fonte. Tá? Aqui, de que maneira eu quero a fonte? Eu quero ela em negrito, eu quero ela em itálico ou sublinhado. Em negrito é esse N. Tá? São essas opções que a gente vê aqui. Ó. Tá? As opções que a gente vê aqui. O I, que é itálico, a letra fica um pouquinho de lado. O S é sublinhado. Tá? Alguma coisa que eu queira sublinhar, tá? Eu clico nessa opção S. Tá? E tem várias outras opções importantes aqui. Tá? Ó, vamos clicar um pouquinho aqui. Ó. Tá? Um momentinho. Um momentinho.
Aumento. Ó, essa aqui, por exemplo, tá? Efeitos de texto e tipografia. Então, essa aqui são os efeitos de texto que a pessoa queira. Tá? Efeitos de texto, é interessante. Aqui eu tenho do lado, tá? Aqui ele mostra, tá? Um momentinho. Aqui vai ser a cor do realce do texto, tá? A cor do texto, podemos assim dizer, a cor do realce do texto. Tá? E aqui vai ser a cor da fonte propriamente. Veja bem, essa aqui, tá, é a cor do realce do texto. Então você tem o texto, tá? A cor que você queira, cor que a gente queira que fique ao redor do texto, a gente vai clicar aqui. Tá? Eu quero que ao redor do texto fique a cor amarela, o fundo do texto fique amarelo, ou que fique branco, ou que fique verde, ou que fique cinza, azul, a cor que eu quiser. Então a gente clica nessa opção, é o fundo do texto, é o realce do texto. Tá? E aqui do lado, esse azinho, o que ele é? Tá? Esse azinho aqui é a cor da fonte propriamente. Tá? Verde, amarelo, azul, cinza, preto, vermelho, tá? Marrom, o que a pessoa quiser. Tá? Aqui para cima, um momentinho. Essa aqui, ó, ele vai dizer, ó, tá? Aumentar o tamanho da fonte. Você pode aumentar o tamanho, tá? Que também é através daqui, ó, tá? Essas opções também. E essa aqui, ao inverso, tá? Esse aqui, ele vai ser, um momentinho. Esse aqui, ele vai ser a diminuição do tamanho da fonte, tá? Então, esse A maiúsculo, vizinho aqui, ele vai aumentar o tamanho da fonte, esse vai diminuir o tamanho da fonte. O que também é feito por essas opções aqui, ó, do tamanho, ele pode diminuir e aumentar o tamanho da fonte. Tá? Ou você pode fazer isso também por aqui, tá? Ou através desse A maior, tá? Você aumenta o tamanho, ou pode também diminuir através desse Azinho menor. Tá? E esses aqui seria o quê? Esse aqui vai ser o maiúscula e minúscula, que a pessoa queira, tá? O maiúscula e minúscula. Tá? E esse aqui vai ser o quê? Ele vai limpar toda a formatação. Tudo aquilo que a pessoa tiver marcado, ele faz a limpeza daquela área que a pessoa marcou. Tá? Então ele faz a limpeza da área que a pessoa tiver marcado. Tá? Limpa toda a formatação, ou seja, a área que a pessoa tiver marcado. Tá certo? Do lado aqui eu tenho esse submenu que chama submenu de parágrafos, tá? Que tem partes interessantes. Tá? Esse aqui eu vou alinhar o texto que eu fizer para a esquerda. Tá? Esse é o que faz o alinhamento do texto para a esquerda. Esse outro, ele vai centralizar. Tá? Esse aqui vai ser o centralizador. Tá? Ele centraliza. O outro, ele vai alinhar para a direita. Okay? Ele vai alinhar para a direita. Esse outro aqui, ele vai justificar. O justificar é parecido com o que centraliza. Tá? Ele é parecido. Tá? Ele não faz nem muito para a direita nem para a esquerda. Ele faz uma centralização justificada. Ok? Uma centralização de forma justificada. Nem para mais nem para menos. Tá? Esse aqui, ele faz o espaçamento de linhas e parágrafo. Tá? Então você tem a opção de fazer esse espaçamento para mais ou para menos. Tá? Tem a opção para você aumentar o espaçamento de linha e de parágrafo, para mais ou para menos. Tá? Esses aqui, você tem aqui o sombreamento para mais ou para menos. Tá? Esse aqui, no caso, são as bordas, tá? Os tipos de bordas que a pessoa queira. Tá? Tem as opções de bordas que a pessoa queira. Tá? E tem várias dessas outras opções também que ele disponibiliza. Tá? Essas que eu mostrei são as mais importantes, embora tenha também várias outras que são necessárias também. Tá? Aqui do lado, como eu falei, são os estilos de letras. Tá? São os estilos de letras. Tá? Essa aqui, por exemplo, está marcado no estilo normal, mas tem esses vários outros também. Tá? Vindo para cá, ó, a gente tem, tá, a opção, tá? Vamos colocar aqui, ele tem a opção de editando. Tá? Você vai localizar o texto na opção ali da setinha não, na opção da lupa. Tá? A gente tem a opção aqui para localizar o que a pessoa quer que edite. Abaixo, substituir alguma coisa na parte em que a pessoa tiver marcado. Eu quero substituir uma palavra, uma letra, uma palavra, por exemplo. Vou lá no substituir, vou lá na parte do texto em que eu quero substituir tal palavra e venho por aqui.
É uma das opções da pessoa achar, tá? Eu quero substituir tal palavra, tá? De uma frase que eu não quero utilizar, eu venho por aqui. Depois eu tenho a opção aqui, veja, que é o selecionar. Então eu posso vir no selecionar, primeiro eu seleciono, tá? Depois eu utilizo a opção substituir. Tá? Primeiro a pessoa seleciona, que é a opção de baixo, tá? E depois vai então no substituir, ok? Tem do lado aqui também as opções. Eu posso fazer alguma coisa, posso digitar alguma coisa, não necessariamente com a mão, mas eu posso ditar pela voz, usando o microfone do computador, tá? Eu posso fazer um ditado, tá? Ou seja, eu posso ditar o texto que eu quero, o documento que eu quero através dessa opção aqui. Aí ele faz uso do microfone do computador, do PC. Tá? Do lado aqui eu tenho, tá? Aqui eu falei que eu tenho editando, eu tenho outra opção aqui de editor que ele mostra também por último. Uma outra parte aqui que ele disponibiliza para a pessoa, tá? Que ele verifica então sugestões, tá? Sugestões de escrita, gramática e ortografia. Tá? Um verificador de sugestões de escrita, gramática e ortografia, ok? Tá? Tá, então esses são importantíssimos menus que a gente tem, tá? Outro interessante aqui, eu vou clicar agora, tá? É o menu inserir, tá? Então veja, eu tenho nesse menu inserir os submenus páginas, tá? Tabelas, que a gente usa muito, muito necessário, tá? Aqui eu tenho ilustrações, tá? Imagens, formas, ícones, modelos 3D, tá? Smart Art, gráfico, tá? Tem essas importantes opções aqui, tá? Instant, tá? Imagens, instant, tá? Ele mostra essa opção do Smart Art, de gráficos, tá? E essa última aqui que ele mostra também, um momentinho, por favor. Esse último aqui, a finalidade dele é tirar um instantâneo, tá? Então ele faz um adicionamento, tá, aos documentos rapidamente, tá, rapidamente um instantâneo de qualquer janela, tá, que esteja aberta na sua área de trabalho. Tá? Tem essa última opção de tirar um instantâneo, uma imagem instantânea. Tá? Então você pode introduzir uma imagem instantânea por aqui, ok? Tá? Temos essas várias outras aqui, como a gente pode perceber, ó, suplementos, tá? São as outras opções que ele dá para pessoas, outros menus, tá? Mídia, tá? Comentários, links, tá? Cabeçalhos de rodapé, muito interessante, textos, tipos de textos, símbolos, ok? Tá? E continuando, esse menu inserir, então, ele é um terceiro menu, tá, dessa ordem aqui, dessa barra de menus, que eu posso afirmar que é um dos mais importantes também, além do página inicial e do arquivo, tá? Composto, então, pelos submenus, como eu mostrei, páginas, tabelas, páginas, tabelas, tá? Ilustrações, como a gente pode ver aqui, tá? De imagens, formas, ícones, modelos 3D, tá? Smart Art, gráficos instantâneo, tá? Depois suplementos, tá? Vídeos online, mídia, links, tá? Comentários, tá? Cabeçalho, rodapé, texto, símbolos, tá? Então, para concluir a nossa aula, tá? Esse é o terceiro e um dos mais importantes também, menus desse importante aplicativo Word, tá? Além desses outros menus também, desenhar, design, layout, tá? Layout, referências, correspondências, revisão, exibir, ajuda, tá? Então esse menu, tá? Inserir, tá? É o terceiro, tá? E um dos mais importantes também, ok? Muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana, tá? Todos uma ótima semana, um ótimo final de semana. É isso aí, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.